Olá, seja bem-vindo ao programa Santos e Santas da Igreja, produzido pela Pascom Arquidiocesana. No programa de hoje, nós vamos falar de um santo que não é muito conhecido entre nós, mas foi um grande santo e doutor da Igreja. Trata-se de São Pedro Crisólogo, cujo nome, esse apelativo, esse epíteto Crisólogo, significa palavra de ouro ou verbo de ouro, ou ainda linguagem de ouro. Né? Por quê? Porque este santo, São Pedro Crisólogo, foi um veemente defensor da ortodoxia da fé. Nos seus sermões, defendia a pureza da fé católica, a integridade, a ortodoxia, a perfeição, né, da fé católica, porque ele viveu numa época marcada por grandes controvérsias, as chamadas controvérsias cristológicas, controvérsias na área de teologia sobre o mistério da pessoa adorável de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, são chamadas controvérsias cristológicas. Essas controvérsias foram provocadas por duas heresias no século IV e V, mas principalmente no século V, que foi a época em que São Pedro Crisólogo viveu. Vejam bem, ele nasceu no ano 380 em Imola, na Itália, viveu um tempo como monge, depois foi ordenado diácono e finalmente foi eleito bispo da Igreja de Jesus Cristo na cidade de Ravenna, que era uma importante cidade da Itália e uma importante diocese, uma importante sé episcopal na Europa toda e principalmente na região da Itália. Então ele foi bispo de Ravenna na época das grandes controvérsias cristológicas, nestorianismo e monofisismo. Nestorianismo de Nestório e monofisismo do monge Eutico. O nestorianismo e o monofisismo foram erros, heresias, sobre o mistério de Jesus Cristo. Por isso que é chamado mistério cristológico. E São Pedro Crisólogo, nos seus sermões em Ravenna, ele, e também nas suas cartas, ele defende com maestria a ortodoxia católica, a ortodoxia da fé cristã. Por isso o nome Palavra de Ouro, Crisólogo, porque nos sermões ele proferia a linguagem, o verbo, a palavra de ouro, defendendo a fé. Seus sermões foram colecionados e publicados, cerca de 176 sermões, em que ele defende a fé apostólica, a fé ortodoxa da Igreja, São Pedro Crisólogo. E, por essa razão, ele foi proclamado pelo Papa Bento XIII, doutor da Igreja, no ano de 1729. Este é o santo de hoje. São Pedro Crisólogo faleceu no ano 450. Quando ele faleceu, um ano depois, em 451, foi condenada a heresia de Eutico, o monofisismo. E um dos argumentos usados na condenação foi justamente o argumento de São Pedro Crisólogo, junto com a famosa carta, o Tomo de Leão, a carta do Papa São Leão Magno. Portanto, este grande santo e doutor da Igreja tem uma importância enorme para a nossa fé, defesa da ortodoxia e da pureza da fé. Que São Pedro Crisólogo interceda por nós, junto de Deus, para que a nossa fé não falte nem vacile. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo, ajude-nos a evangelizar. Um abraço e até o nosso próximo programa.